Segurança no Trânsito, uma parceria do Observatório Nacional de Segurança Viária com a Rádio Sul-América Trânsito. Todo mundo está cansado de saber que deve respeitar as placas de limites de velocidade estipulados pelos órgãos de trânsito naquele determinado trecho que está percorrendo, mas nem todo mundo sabe como é que alguém chegou àquele número. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso com a assessora de comunicação do Observatório Nacional de Segurança Viária, Daniela Gurgel. Como vai, Daniela? Tudo bem? Tudo ótimo, Daniela. Nós falávamos que nem todo mundo sabe como se chega a essa velocidade e quais os riscos de não respeitá-la, né, Daniela? Bem, esse assunto, Daniela, é bastante técnico, mas ele é bastante curioso também, porque muita gente discute essa questão de por que essa via é 80, por que essa via é 90 e por que a outra via é 110. Então, são vários fatores que são analisados para determinar esta ou aquela velocidade. Mas, resumidamente, assim, para explicar um pouco mais claro para o nosso ouvinte, a intenção, na verdade, dos técnicos é primeiro observar qual é a velocidade operacional da via. E o que significa essa velocidade operacional? É a velocidade pela qual circula 85% dos motoristas. Então, assim, coloca-se o carro na rodovia ou na nova via que está sendo aberta, enfim, disponibilizada ali para os carros, e aí se anda de carro para ver qual é a velocidade que 80% dos carros conseguem chegar naquela via. Então, essa é a primeira análise, a velocidade operacional. Depois, eles analisam uma série de outros quesitos. Por exemplo, a questão do tráfego em si, se essa via vai efetivamente receber um número grande de veículos, se tem pedestres atravessando, se há ciclistas nessa via, como é que são as condições geográficas, as condições climáticas dessa região. Por exemplo, de repente, durante o inverno, a neblina, é uma região que chove bastante, enfim, se tem acostamento, qual é a largura desse acostamento. Então, são vários aspectos que são analisados até que os técnicos cheguem efetivamente à velocidade final para essa via para determinar e para colocar ali a sinalização. Bom, é um estudo bem complexo, aí o limite da via ali é determinado. Agora, muita gente se pergunta por que é que esse limite é reduzido. A cidade passou por esse processo, nós tivemos várias vias que tiveram o limite reduzido. Se já houve uma definição antes, por que há essa redução? Pois é, porque na verdade esses aspectos todos vão se modificando com o tempo. A principal alegação dos técnicos, né, aqui no caso de São Paulo, especificamente da CET, é por conta realmente da segurança. Então, é a segurança de todo mundo que circula e de todo mundo que utiliza aquela via. Então, reduz-se a velocidade para dar mais segurança. Mas, na verdade, o que os técnicos analisam é essa condição da via ao longo dos anos. Então, uma via que, na verdade, recebia X carros há 10 anos, hoje recebe X mais X mais X. Então, isso precisa realmente ser reanalisado. O Código de Trânsito Brasileiro, ele não define muito quais são quais são essas características. Então, na verdade, é muito do bom senso dos técnicos e dessa avaliação periódica que eles fazem. Bom, ano a ano nós noticiamos sempre recordes de infrações cometidas, né, Daniela? E ao longo desse tempo, os motoristas... A pergunta que fica é, os motoristas não aprenderam ainda a respeitar os limites de velocidade? O que a gente precisa entender é que respeitar não só os limites de velocidade. Para aquela placa ser colocada ali naquela rua, demorou-se muito tempo. Várias pessoas passaram por ali, vários testes foram feitos. Quer dizer, andar acima daquele limite realmente traz a você um risco. Então, assim, o que eu espero? Eu espero voltar para casa vivo ou não? Então, assim... O trânsito não é só feito de limite de velocidade, porque, assim, quem dera fosse só os limites de velocidade que todos acabassem desrespeitando. Então, o importante é respeitar tudo que está dentro daquela situação da via. O limite de velocidade, a placa de pare, a placa de dê a preferência. Então, toda aquela sinalização precisa acontecer para que todo mundo consiga circular em segurança. Então, assim, eu acredito sim que aquelas placas de sinalização não só precisem ser mais respeitadas, mas também os motoristas entenderem um pouquinho mais do que significa cada velocidade daquela. Ótima reflexão para essas festas de fim de ano e muita gente pegando as estradas. Então, até mais, Daniela. Um abraço a todos, até a próxima. Segurança no Trânsito. Para saber mais sobre as ações e campanhas do Observatório Nacional de Segurança Viária, acesse onsv.org.br e ajude a fazer um trânsito mais seguro.